Fala, meu povo lindo, tudo beleza? Hoje, 14 de setembro de 2020, assim como vocês viram na aula de filosofia, a aula de sociologia, neste vídeo, também não estou ao vivo em live com vocês hoje, 14 de 9 de 20, por motivos familiares, bons motivos, né? Paternidade, como eu disse. Bom, como eu fiz também em filosofia, essa aula também farei aqui uma sustância, um sucinto sustante, né, de conceitos para a gente caminhar mais em sociologia neste finalzinho aí de terceiro bimestre, nesse ano atípico, né, como eu falei para vocês. Eu quero me focar, sociologia a gente até está um pouquinho mais adiantado em conteúdos, antes de começar uma revisão prática, ou melhor, praticar a revisão, né, de sociologia para as provas, para as grandes provas dos grandes vestibulares. Já fiz isso trazendo Marx, né, já fiz um apanhado da sociologia, mas eu quero voltar em Comte, Durkheim, e todos os outros, Weber, todos os outros sociólogos importantes. Bom, qual é a minha ideia, pessoal? Eu vou trabalhar os últimos conceitos ali da nossa apostila, o livro 12, né, que é o final ali do ensino médio, vou pontuá-los dentro da nossa linha de raciocínio. Lembrando que, qual é a nossa linha de raciocínio neste ano, em sociologia? Globalização, uso da mídia para manipulação social, uma second life, digamos assim, uma segunda dimensão social, que seria o uso da internet e das redes sociais. Então, o estudo vai criando essa amálgama, olha que bonito, amálgama, vem sendo relacionado dentro dos nossos estudos, né? Globalização, segunda dimensão social, ou a dimensão social atual, que seria a internet, né? O mundo da internet, a web, e também a mídia como uma grande potência, né? A gente chama até de quarto poder no Brasil, né? Os três poderes habituais, mais esse quarto poder que seria a mídia. Então vocês veem que o foco da sociologia está na comunicação, neste último trecho dos estudos que nós temos no final do ensino médio, e aí depois a gente volta fazendo as análises a partir dos conteúdos já estudados por nós, não, né? Estudados desde o primeiro ano, mas que eu comecei com vocês no finalzinho do ano passado com temas extras, mas esse ano todo, né? Quero retomar aquilo que é curricular dentro da sociologia no ensino médio desde a primeira série. Bom, então vamos sem mais delongas. Eu quero trabalhar aqui então. Esse é o resumo que nós podemos encontrar, se o computador assim me permitir e não ficar travando. Vamos. Eu quero trabalhar e como eu vinha dizendo, deixa eu voltar aqui, deu um tilt aqui. Tudo, quem sabe faz ao vivo, amigo. Porque tu gravo de primeira, não tem muita frescura aqui não. Às vezes vai travar, não tem problema. Aí, vamos embora. Seguinte, como eu vinha dizendo, esse conteúdo, esse resumo aqui, ele tem no próprio Uno, né, no próprio site do nosso material. Eu queria focar então em alguns conteúdos antes de a gente finalizar essa sequência, né, que nós iniciamos lá no começo do ano com Humberto Eco, Pierre Levy, né, os grandes sociólogos que falam da sociologia da comunicação, desse mundo midiático que nós vivemos. Aliás, que nós encontramos o auge dessa análise, talvez a análise mais famosa, que é da Escola de Frankfurt, que nós estudamos largamente nas últimas semanas e caiu inclusive na prova bimestral do terceiro bimestre, né, nessa última, e que, claro que ele vai ser retomado em algum momento, porque é muito rico, assim, são muitos conceitos. Mas não vou falar deles hoje, eu quero atualizar outros pensamentos com vocês. Lembrando que isso já caiu em simulado, já caiu em avaliação, que é o conceito de aldeia global é ótimo, né? De aldeia global do Marshall McLuhan, que é a ideia de que
nós temos uma homogeneização da humanidade. Aldeia global no sentido de que nós temos uma cultura homogênea, cada vez mais homogênea, temos costumes cada vez mais homogêneos, práticas. Deixa eu diminuir um pouquinho o ventilador, que eu não consigo nem me ouvir. Tá certo que tá 48 graus à noite, mas eu não consigo nem me ouvir. Vai. Aldeia global, então, assim, todo mundo faz as mesmas coisas. Então, nós temos os mesmos assuntos, os mesmos interesses, né? As mesmas práticas e costumes. Então, se você pega um adolescente lá da Austrália, um do Zimbábue, um do Brasil e um da Sibéria, eles têm normalmente costumes muito parecidos, né? Usam roupas parecidas, são aficionados por internet, TikTok, né? K-pop, por aí afora, comem McDonald's, paga nós, né? Milkshake do Bob's, etc. Então nós temos os mesmos costumes, nós homogeneizamos, né? A nossa cultura. Então nós somos uma aldeia. Porque numa aldeia indígena, por exemplo, todos obedecem, todos vivem. Obedecem é modo de falar, né? Todos vivem a mesma cultura. Então é como se no mundo inteiro nós tivéssemos a globalização tal, né, um fenômeno de globalização tal, que não há como diferenciar muito as culturas. Nós temos uma cultura dominante que é baseada na mídia, né, na comunicação em tempo real através dos aplicativos, né, de mensagens, os chamados mensageiros, né, os messengers, as redes sociais, etc, etc. Então, cada vez menos temos diferenças peculiares, culturais, locais e sazonais. Nós temos cada vez mais uma homogeneização da cultura. Isso eu já citei em outra aula, só queria pontuar. Outro conceito importante, né, outra ideia importante é do Otávio Ianni, né, e o príncipe eletrônico. Eu falei no ano passado, não sei se os senhores se lembram, um pouco sobre Maquiavel, Nicola Machiavelli, ou Nicolau Maquiavel, e o seu Príncipe, né, um brilhante livro sobre filosofia política, O Príncipe de Maquiavel. Ottaviani, não Ottaviani, né, que é um político famoso aqui da região, Otávio Ianni, ele usa como referência o Príncipe de Maquiavel para falar do príncipe eletrônico, do príncipe virtual. Ianni vê as tecnologias eletrônicas como novas forças pelas quais fluem as relações globalizadas e que obedecem a novas hierarquias e exercícios de poder. Ele resgata o pensamento de Maquiavel que concebe o príncipe, primeiro modelo de política moderna, como uma pessoa líder, como pessoa e líder capaz de articular a inteligência com as condições históricas. Qual é a ideia dele? Ele introduz o príncipe eletrônico, que não é uma pessoa nem um partido político, mas uma entidade presente, invisível, que atua nas estruturas de poder entre elas e a indústria de manipulação. Para Ianni, o mundo da política está sendo invadido por novas relações de interesses e transformado em um local público eletrônico. A visão de Maquiavel, só fazendo um resumo do príncipe, seria a figura de um líder pragmático, ou seja, não importa ser honesto, ser ético, importa parecer ético e honesto, mas na prática não é necessário. O que importa é que haja a persuasão por parte desse príncipe, né, desse líder. Quer dizer, quando o Maquiavel escreve O Príncipe, é uma dedicatória a Lorenzo de Médici, porque ele dá um manual ali de como ser um líder de sucesso. Não um líder bom, misericordioso, ético, franco. Líder de sucesso. Então, a figura do príncipe eletrônico para o Ianni é que há uma figura, hoje uma entidade na internet, nas redes sociais, que manipula as pessoas a fazerem certas coisas. Então, nós temos costumes, né? Hoje a internet, as redes sociais criaram seus próprios costumes. Então, a política já não é mais como antigamente. Eu vou usar um exemplo. Né? Na verdade, ele posso usar vários. Quantos e quantos políticos foram eleitos através das redes sociais? Através do poder que exercem nas redes sociais. O próprio atual presidente da República, Jair Bolsonaro,
nem não estou criticando nem exaltando. Ele usou a força das redes sociais, do engajamento social, para ganhar em popularidade, para espalhar sua popularidade, e não se utilizou de pouquíssimo recurso de campanha, de tempo de televisão, etc, etc. E valeu-se da internet. A eleição dele, do Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump mesmo, menos porque o Partido Republicano é muito grande. Agora, o partido que o presidente Bolsonaro se filiou é um partido pequeno na época da eleição. Então, ele não tinha nada de tempo de televisão e ele conseguiu vencer a eleição propagando suas ideias, sua visão política através das redes sociais. Ou seja, nós temos um novo polo político, que são as redes sociais. Essa entidade presente invisível. Né? E aí, claro, não me refiro à política de manipulação. Estou dando um exemplo de força de redes sociais. Né? Então, voltando nessa ideia, ele não é uma pessoa nem um partido político, mas uma entidade presente e invisível que atua nas estruturas de poder. Então, ou seja, dentro das redes sociais, nós temos outras figuras, nós temos outros ídolos, né? Nós temos uma nova visão sobre política, inclusive. Né? Então, as redes sociais mostram uma outra realidade. Hoje nós temos a cultura do cancelamento, né? Se você tem algo contra uma pessoa, você cancela ela. Tipo, a pessoa era boa, mas ela maltratou um cachorro. Ah, não, cancela ela aí. A própria internet e as redes sociais julgam, condenam e executam a pessoa. Ou cancelam, né? Melhor dizer. Às vezes até executam. Então nós temos hoje outra figura de poder. O Manual de Maquiavel, né, o Príncipe, apesar de ser brilhante, ainda atemporal, ainda atual, ele já teria que ser atualizado. Ele já teria que ter um capítulo pelo menos a mais, já que Maquiavel é bem... ele é uma escrita muito gostosa e é bem... como é que eu posso dizer? É bem organizado nos capítulos, são capítulos normalmente curtos e de temas bastante enxutos, digamos assim. Então ele escreve 3, 4 páginas desse tema. 1, 2, 3, 4, 15, né? Ele é bem fluente, né? O livro é bem fluente porque separa bem os assuntos. Então ele teria que colocar um capítulo a mais só para esse príncipe eletrônico, né? Para essa força política que existe na internet. O clique, né? o like, a inscrição, ativar a notificação. Olha eu aqui no YouTube, galera, dando aula. Tá vendo? Nós temos hoje uma nova configuração que inclui a internet. Até outro dia, ela era uma ferramenta. E isso nós estamos falando desde fevereiro, né? Desde janeiro, na verdade. Ela era uma ferramenta, hoje ela é uma dimensão. Ela é uma nova vida, ela é uma second life. É uma segunda vida. E aí, inclusive, a política passa a ser vista de modo diferente através das redes sociais. Então, Aldeia Global, Príncipe Eletrônico, caminhando um pouquinho sobre o Pierre Bourdieu. Depois a gente tem o Gare Debord, que a gente já citou, o Roger Silverstone também, mas eu não vou focar tanto neles. Na globalização e diversidade, eu acho que eu já passei já, a gente já estudou um pouquinho da globalização, da ideia. O Giddens é um autor que eu quero depois focar um pouquinho com vocês, mas não agora, e o Milton Santos também, mas não agora. Eu quero terminar a nossa aula de hoje, né, finalizar, a partir do Pierre Bourdieu. Na verdade, eu não quero esgotá-lo, mas eu quero trazer um pouco do que é Pierre Bourdieu para vocês. Né? Pierre Bourdieu e o conceito de capital simbólico. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Eu sempre uso uma frase, uma citação maravilhosa do Pierre Bourdieu, que inclusive o professor Clóvis de Barros Filho, né, famoso na mídia também como professor de filosofia, ele sempre se utiliza para falar de quando ele foi orientado pelo Bourdieu. Bourdieu morreu em 2002, viveu da década de 30 até 2002. Ele foi orientado na sua pós-graduação lá na França, quando ele fez pós-graduação com o Pierre Bourdieu. E ele teve uma dificuldade imensa de entender essa frase, essa citação,
E o Pierre Bourdieu falou, poxa, mas a citação é elementar, né? É básica na minha teoria. Se você não entender isso, não entende o resto. Quer dizer, imagina a cara do Clóvis, né? E ele contando é sensacional. Bom, o que ele diz? Né? O que ele diz? A frase diz: os circuitos de consagração serão tanto mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Vou repetir. Os circuitos de consagração serão tanto mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. O que isso significa? Não vou falar agora, falo já já. Guarda um pouquinho que eu já explico. Influenciado pelo marxismo, Bourdieu, repito, influenciado pelo marxismo, por Nietzsche, por Freud, enfim. Marx é uma influência. Não significa ser marxista, ser comunista, nada disso. É uma influência teórica. Influenciado pelo marxismo, Bourdieu concebeu a sociedade de forma pluridimensional e cujas... Nossa, rapaz, ó, o cérebro deu um bug aqui agora. É que, na verdade, o cérebro é mais rápido que a boca, né? E cujas relações são marcadas pelo conflito e pela oposição, que se manifestam também nas trocas simbólicas. A ideia do Bourdieu está no capital simbólico, na maneira como nós nos relacionamos. Eu já falei sobre isso quando falei de filosofia da linguagem, de pragmatismo, né? Quando falei do Peirce, por exemplo. Né? Nós temos várias dimensões que se chocam e que entram em oposição, em conflito, coisa que é básica na dialética, na ideia central do marxismo, na dialética, mas através de trocas simbólicas e não somente materiais, como é o materialismo histórico do Marx. Né? É um passo além. Bourdieu propôs os hábitos, que significam a maneira como, por meio de diversas instituições sociais, as estruturas são internalizadas e expressas em ideias, valores e comportamentos. Eu diria para vocês que o Bourdieu ele intensifica um pouquinho a ideia de superestrutura do Marx. Quando o Marx estabelece a ideia da superestrutura e infraestrutura, ou seja, infraestrutura é tudo que é material. O emprego, o boleto que tem que pagar, a comida, né, que compra no mercado, o preço do arroz. Agora, o que seria a superestrutura? É todo o controle psicológico, mental e intelectual que é feito pelas elites, né, por quem domina, né, burguês proletário, por quem faz parte da elite social e que visa controlar as mentes do proletariado para que ele se mantenha obediente. Então, se você reclama do preço do arroz, logo a elite cria uma ideia na superestrutura para dizer a você, olha, o preço do arroz está alto por causa disso e disso, para que você não reclame mais. A superestrutura das elites que vai dizer para você o seguinte, você não ganha mais, você não é rico por culpa sua. Não porque o sistema é injusto e desigual, mas porque você não se esforça o suficiente. Então, a superestrutura é o controle que é feito socialmente pelas elites sobre a grande massa populacional. Né? Isso vai incluir religião, isso vai incluir filosofia, isso vai incluir artes, isso vai incluir estética, mídia, né? A maneira como há um domínio não só financeiro e material, mas também mental sobre as camadas mais populares. Nós estudamos isso abertamente há uns meses atrás. Os hábitos para o Bourdieu seria a manifestação desse domínio simbólico. E aí, a partir desse domínio simbólico, essas estruturas, essa superestrutura é internalizada na pessoa e expressa através de ideia, valor e comportamento. Então, é uma pessoa que passa a fazer exatamente aquilo que o sistema, né? Eu gosto de comparar a ideia de superestrutura com a ideia de sistema. É uma entidade que nos controla. Então, a superestrutura é o sistema. Então, essa pessoa passa a agir como o sistema quer que ela aja. Né? Ele formulou o conceito de capital simbólico, conjunto de conhecimentos conjunto de conhecimentos, desenvolvimento intelectual e bens culturais aos quais um sujeito tem acesso de acordo com a posição que ocupa na sociedade.
Importante, o capital simbólico define as classes sociais como dominantes ou dominadas. Para Bourdieu, os meios de comunicação de massa estão comprometidos com a elite e têm por função a reprodução da estrutura desigual de classes. E nisso, em Bourdieu, a gente faz essa conexão, essa relação com a escola de Frankfurt, né? Esse domínio mental da estrutura simbólica do sistema sobre a grande massa, né? As grandes massas populares, que aí você pode colocar 95% da população. Gente, pelo amor de Deus, quando eu falo em elite, não é a pessoa que tem 3 carros na garagem, viu? É o dono de uma grande empresa. E que se ele parar de trabalhar hoje, ele pode deitar numa rede lá nas Ilhas Maldivas e viver tranquilamente. E a elite, gente, é tipo 1% da humanidade. Eu falei 95, né? Tá, coloca aí 5% da elite, o resto é tudo proletariado. A ideia de classe média, ela não se encaixa para o marxista. Classe média é trabalhador, classe trabalhadora. Ou eu tenho o patrão ou eu o empregado. Não tem meio termo na visão marxista. Então, Bourdieu ele toma essa ideia como verdadeira na sua teoria. Então, o que é o capital simbólico? É esse conjunto de conhecimento, de intelectualidade que faz daquela pessoa ou alguém dominado ou dominante. Então, no capital simbólico, nós vemos que uma pessoa não só é desprivilegiada ou é prejudicada ou é inferior em relação ao outro no sentido econômico, financeiro, material, mas também no sentido intelectual. O Darcy Ribeiro, grande antropólogo, pensador brasileiro já falecido, ele dizia assim que, você já deve ter visto essa frase em algum lugar, a crise da educação não é uma crise, mas um projeto. A crise da educação brasileira, né, sendo mais específico, não é uma crise, é um projeto. Ou seja, como nós sempre dizemos, a quem interessa, né, nós que eu digo assim, é sempre ouvido esse pensamento, né, essa máxima. A quem interessa que a educação pública seja ruim? Se eu formo seres pensantes na escola pública, derruba-se eles. A escola pode, através dos seus formandos, dos seus formados, derrubar o sistema. O sistema quer que as pessoas sejam alienadas. E aí nós podemos usar como exemplo o livro 1984, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que explica bem essa ideia de como o capital simbólico é fundamental para manter as pessoas obedientes dentro desse sistema. Não se trata só de grana, mas de fazê-los acreditar que eles realmente devem estar naquela classe social, subordinados, né? Fazê-los acreditar nessa subordinação. Então, eu vou ver se eu vou colocar outro slide aqui para ver se a gente consegue ir até um pouquinho mais no Pierre Bourdieu. Só um momento, né, no próximo bloco. Pera lá, deixa eu só ver se eu acho aqui o Pierre Bourdieu. E a gente consegue até fazer mais uma última análise sobre ele antes de eu terminar a aula. Pierre Bourdieu, achei. Aqui, vamos lá. Aí a gente faz um último pensamento e eu termino com aquele pensamento do circuito de consagração. Aqui. Pierre Bourdieu, volta. Aqui. Bom, Pierre Bourdieu fala um pouquinho sobre ele, eu vou deixar esses slides aqui para vocês no próprio post, né, dessa aula. Fala um pouquinho da vida dele, quero ficar aqui, ó. Quero ficar aqui. Partindo do princípio... Pera lá aqui. Partindo do princípio anterior, ou seja, da ideia de capital simbólico, destaca-se uma das questões mais importantes apresentadas no pensamento de Pierre Bourdieu. A análise de como os indivíduos... deixa eu arrumar aqui. De como os indivíduos incorporam a estrutura social, legitimando-a e reproduzindo, tá vendo? Não se trata só de ser dominado financeiramente, mas ser dominado mentalmente.
Seu mundo social era construído sobre três conceitos: campo, hábitos e capital. Né? O hábitos no sentido né, do latim, né, de hábitos com U ou hábitos desse jeito. O primeiro representa um espaço simbólico no qual os confrontos legitimam as representações, como a gente viu. Né? Classes sociais se confrontam. O mundo é um lugar de luta de classes. Né? Isso é herança do marxismo. É o poder simbólico que classifica os símbolos de acordo com a existência ou ausência de um código de valores. O conceito de hábitos discorre sobre a capacidade dos sentimentos, dos pensamentos e das ações dos indivíduos de incorporar determinada estrutura social. Já o capital representa o acúmulo de forças que o indivíduo pode alcançar no campo. Pierre Bourdieu é o autor desse e depois tem os subconceitos que eu não vou entrar agora, mas o que ele quer dizer? Existe um campo de batalha, digamos assim, de luta de classes entre dominados e dominantes. E como que se luta nesse campo de batalha? Através do hábitos, né, que é o seu comportamento a partir de qual ideia de qual ideia te domina e de qual ideia você comprou, né, qual ideia você aceitou da elite, do sistema, e o capital, que é esse conjunto de conhecimento que te faz ou um dominado ou um dominante. Por mais que haja diferença material, financeira e econômica entre as classes sociais, para o Bourdieu, o grande problema está no capital simbólico, que é o que faz as pessoas obedientes e aceitarem essa exploração. Uma questão seria pensar, por exemplo, até vou dar um exemplo, né? Aqui. Mas depois fala um pouquinho sobre o falecimento dele e tal, mas eu vou deixar aqui. A ideia é a seguinte: o pensamento é por que durante tanto tempo povos escravizados, que eram maioria, não se rebelavam e derrubavam os seus maltratores, né, os seus malfeitores. Por que, sendo maioria, muitas vezes um povo, ou quase todas as vezes, um povo permite ser escravizado, permite ser molestado, pressionado, abusado, sem reagir? Porque não se trata somente de um domínio material, se trata de um domínio simbólico, mental, psicológico, que torna as pessoas obedientes. Né? Numa ditadura, num regime ditatorial, né, num regime totalitário, a gente não tem só a força física, a força bélica, militar. Porque, convenhamos, num país de milhões de pessoas, alguns milhares de soldados trabalhando para o ditador, não basta. Porque se o povo se levantar, pelo menos, se um país de 100 milhões de habitantes, eu tenho, sei lá, 1 milhão de soldados naquele país, né? Vamos pensar assim, seria um exército gigantesco. Mas eu levantar 2% da população, né? Se se levantar 2% da população, que seria 2 milhões, seria o suficiente para vencer esse exército. Ah, mas seria a questão do armamento. Tá, não estou discutindo isso. Estou dizendo assim, o povo sempre é a maioria. Vocês já viram um meme que mostra isso, né? Que tem um monte de gente, assim, ricaços, assim, digamos, de terno e tal, fumando charuto, jogando xadrez em cima de um tabuleiro, e esse tabuleiro está em cima de pessoas, assim, curvadas, como se fossem escravos. As pessoas estão assim, curvadas, o tabuleiro está aqui nas costas dela, e a galera jogando. Não sei se vocês já viram esse meme. E aí a frase é assim: se eles se derem conta de que podem se levantar, o jogo acaba. Mais ou menos isso, né? Se eles souberem que podem se levantar, o jogo acaba. Ou seja, se o povo se levanta, derruba o tabuleiro, o jogo acaba. Então, o que o Bourdieu está falando? Está aqui o controle. Não está aqui. Está aqui. É esse controle que sustenta esse. Né? O que não é sempre verdade para o Marx. O Marx diz que o sistema deve ser implodido pela infraestrutura e não pela superestrutura. Mas o Bourdieu tem outras nuances que a gente vai discutindo ainda ao longo da sociologia. Mas aí, conforme nós fomos caminhando nas nossas análises, dá para ir trazendo Bourdieu
em outros contextos. Bom, voltando à frase então para terminar nossa aula. Os circuitos de consagração são tanto mais eficazes, tanto maior a distância do objeto consagrado. O que isso significa, pessoal? Nós temos uma questão no dia de hoje cada vez mais, nos dias de hoje cada vez mais falada, que é o famoso argumento ad hominem. Argumento ad hominem. Né? Em latim significa argumento relacionado ao homem. Quer dizer o seguinte: as pessoas elas vão a partir da pessoa, né? Elas vão acreditar em alguma notícia, alguma teoria a partir da pessoa e não do discurso em si. Então, mesmo que você diga para a pessoa uma coisa absolutamente correta, um discurso bem feito, se ela não gostar de você, ela não acredita em você. Então, é preciso haver uma distância do objeto consagrado. Ou seja, se um médico, ele faz um discurso, qualquer que seja aquele discurso, ele tem a autoridade pessoal, né, para manter a sua fala e ter crédito em cima dela. Então, se o médico vira e fala assim, pessoal, pode picar alho aí, que alho mata o coronavírus. Ele vai usar da sua autoridade pessoal, o seu argumento ad hominem, quer dizer, eu sou médico, para espalhar o que nós chamamos de fake news. Quer dizer, quanto mais nós nos distanciamos, né, ou seja, o circuito de consagração, quer dizer, o circuito de credibilidade, quanto mais distante do objeto consagrado, maior a credibilidade que é dada a ele. Né? É o famoso você sabe com quem você está falando. Você sabe com quem você está falando? A pessoa, ao invés de focar no discurso, ela foca nessa ideia de autoridade pessoal. Então, na verdade, as pessoas não discutem o conteúdo, né, do debate. Elas discutem quem falou. Então, o famoso, você sabe com quem você está falando? Né? O que eu quero que vocês façam? Dê uma pesquisadinha sobre essa frase do Bourdieu, né? Os circuitos de consagração são tanto mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. E pesquisem sobre notícias que aconteceram nos últimos tempos, vocês vão se lembrar disso facilmente, de pessoas que usaram da sua autoridade, o que nós chamamos de carteirada, para usar esse negócio do você sabe com quem você está falando, para encobrir um erro ou para justificar um erro. Então, se a pessoa se apegasse ao conteúdo, ela não teria tanta arrogância como teve. Né? Vocês devem se lembrar do que eu estou falando, que aconteceu nos últimos tempos, lá em Santos, por exemplo. Um exemplo. Mas pesquisem aí 2 exemplos, pelo menos, de pessoas que usaram da sua autoridade, deram uma carteirada. Né? É aquele cara que, né, o prefeito, por exemplo, um prefeito que para em vaga de idoso, e aí você vai lá montar o cara e o cara fala assim, não, eu sou o prefeito, eu posso fazer o que eu quiser. Quer dizer, você sabe com quem você está falando? Então, deem uma pesquisada em casos assim de você sabe com que você está falando, de pessoas que se utilizaram da sua posição social para poder errar ou para poder fazer alguma falcatrua e esfregar isso na cara das pessoas, tá? O assunto é um pouco mais denso, né, do capital simbólico do Pierre Bourdieu, mas eu espero que tenha ficado claro, tenha ficado tranquilo. Claro, vocês podem perguntar aqui no post, aqui nos comentários, e aí a gente vai desenvolvendo esse pensamento. Um beijo, um abraço e até a próxima na nosso estudo sobre a sociedade humana, sobre a sociologia. Um abraço.